Capítulo 51, Missão de Resgate, Parte 2. Os canhões gêmeos de Zhang Wei rugiram como dragões cuspidores de fogo enquanto lançavam um fluxo interminável de balas de grande calibre nos dois carros todo o terreno mais próximos. No espaço de alguns segundos, os dois carros explodiram em bolas de fogo. Enquanto isso, Lambert mostrava sua habilidade com o rifle. Ele permaneceu imóvel enquanto disparava tiro após tiro de balas de núcleo de aço com 100% de precisão para parar o avanço do inimigo. Os reforços estão aqui, a bordo do carro em fuga. Ma Qingyang e seus companheiros se alegraram. Quase toda a equipe havia sofrido lesões e estava deitada. Ao se aproximarem da colina, Ma Qingyang enfiou a cabeça para fora da janela do banco do motorista e gritou: "Velho Zhang, há muitos deles. Fuja rapidamente." Exatamente neste momento, uma estranha rajada de vento de repente desceu sobre a localização da equipe de resgate. A areia dançante começou a formar a imagem de um rosto fantasmagórico. A visão disso era enervante e sinistra. "Pato!" berrou Zhang Wei enquanto se jogava rapidamente no chão para rolar. Como o traje blindado era muito pesado, ele não tinha muitas outras opções de movimento. Li Alin e Lambert foram os mais rápidos a reagir e conseguiram se esquivar. Quando o vendaval atingiu o solo, a explosão enviou vários agentes de campo pelos ares. Zhang Wei de repente sentiu uma dor aguda em sua mente e seu nariz começou a sangrar. Enquanto ele olhava ao redor, para seu horror, os outros agentes de campo que não conseguiram fugir a tempo estavam todos sangrando profusamente de seus orifícios enquanto se contorciam incontrolavelmente. "Ataque mental!" gritou um chocado Zhang Wei. O inimigo é um sobre-humano. Enquanto ele olhava para a frota inimiga para encontrar a fonte do ataque, ele notou o capô de um dos carros se abrir, e uma mulher esguia em um terno de couro preto saltou e começou a correr em direção a eles a uma velocidade incrível. Sua cabeça cheia de cabelos ruivos flutuava atrás dela, fazendo-a parecer uma espécie de relâmpago vermelho e preto. Os olhos de ela estavam sem emoção. Com um aceno de mão, outro rosto fantasmagórico apareceu no ar na frente de Zhang Wei. O vento uivou terrivelmente. Não é o vento. Esse é o grito das almas. Necromastery. Essa era de fato a habilidade de Ila. A consciência de Zhang Wei começou a ficar embaçada, fazendo com que ele desabasse no chão. Se não fosse por seu físico forte, ele provavelmente teria morrido no local. De volta à divisão 13, An Xiao franziu as sobrancelhas. Empurrando Li Yao para assumir o comando, ele latiu: "Ela é a comandante de combate do Germinal. Fuja rapidamente." Zhang Wei estava prestes a repreender An Xiao por roubar o comando quando, para sua surpresa, descobriu que Li Alin e Lambert estavam se retirando sem hesitar. Parecia que eles confiavam totalmente no julgamento de An Xiao. O novo cara é tão confiável? Suprimindo seu choque, Zhang Wei cerrou os dentes e se levantou para ativar os propulsores pelas pernas, permitindo-lhe pular de 5 a 6 metros por salto. Enquanto ele saltava atrás do par, ele continuou a disparar tiros de cobertura em direção a Ila para atrasá-la. Ila alcançou o topo da colina em nenhum momento, e com outro aceno de sua mão, uma luz cinza brilhou em toda a área. Os agentes de campo restantes desabaram instantaneamente no chão. Não havia ferimentos aparentes em seus corpos, mas todos eles haviam parado de respirar. A expressão de An Xiao era extremamente grave. Ele sempre soube da verdadeira força de Ila. Foi uma sorte ele não ter precisado enfrentá-la durante sua fuga. Na galáxia, seus poderes foram classificados como tendo potencial extremamente raro da classe S, ultrapassando o nível celestial. No momento, o poder de Ila ainda era apenas uma fração do que ela eventualmente se tornaria capaz, mas mesmo essa parte ainda era muito opressora. "Ela é muito rápida. Li Yalin, depende de você." Sem um momento de hesitação, Li Yalin se virou para encarar Ila que se aproximava. Enquanto ela chutava em sua direção, uma explosão amarela de energia disparou que conseguiu empurrar Ila alguns passos para trás. Pugilista, Ila semicerrou os olhos para Li Yalin enquanto juntava as duas mãos, evocando um rosto fantasmagórico ainda maior que se projetou em sua direção. Mantendo a compostura, Li Yalin se abaixou sob o rosto fantasmagórico com um deslize e conseguiu evitar um acerto direto. Quando ela se aproximou de Ila, ela puxou a faca retrátil pela cintura e deu um poderoso golpe. Os olhos de Ila se arregalaram com a rapidez de seu golpe, e ela caiu no chão para escapar. Aproveitando a iniciativa, Li Yalin seguiu com uma série de golpes poderosos com as pernas. Uma batida, um golpe, uma raspagem e um chute, a sequência de ataques fluindo lindamente como uma andorinha dançando. Rápido o suficiente para criar imagens residuais, mas Li Yalin certamente não se preocupou apenas com a velocidade. A força de seus golpes apoiou sua intenção de matar. Swallow Steel. No final de recepção, Ila envolveu os braços com uma aura cinza para fortalecê-los, permitindo-lhe bloquear cada golpe com eles. O fato de que Ila não parecia estar recebendo nenhum dano apenas mostrou o quão distantes eles estavam em termos de força. Li Yalin era especialista em combate corpo a corpo, mas não conseguia subjugá-la. A troca durou apenas alguns segundos, mas qualquer coisa poderia ter acontecido naquele curto espaço de tempo. Use o braço mecha. Isso permitirá que você ajude Lambert a ter a chance de atirar nela. Mordendo o lábio, Li Yalin rapidamente inseriu o braço esquerdo na bolsa e puxou-o com o braço mecânico leve equipado. Com um golpe poderoso combinando seu próprio poder com o do braço do mecha, ela finalmente conseguiu quebrar as defesas de Ila soprando seus braços para longe, deixando seu peito exposto. O braço do mecha entrou em sua carne. Um golpe direto. O rosto de Ila ficou vermelho momentaneamente e, com um suspiro baixo, juntou as palmas das mãos e as esfregou lentamente, e assim que o fez, a aura cinza envolvendo seus braços começou a girar cada vez mais rápido. Em seguida, ela jogou os dois braços, as palmas voltadas para o chão, e, de onde estava, fortes ventos começaram a surgir, assaltando todo o entorno.
Li Yalin recuou apressadamente, mas mesmo assim, sua mente ainda foi atingida pelo ataque mental, fazendo com que sua alma sentisse que estava sendo dilacerada. A dor era indescritível, e 2 fluxos de sangue escorreram do nariz de Li Yalin enquanto sua visão parecia virar de cabeça para baixo, fazendo-a quase perder o equilíbrio e cair. Enquanto Willa examinava o rosto familiar do braço mecha leve, ela gritou de raiva e choque: como você se relaciona com Zero? Zero, Quen? Li Yalin ficou perplexo. Nesse exato momento, Lambert viu sua oportunidade e atirou. A expressão de Ilan mudou ao som do rifle de atirador, e ela imediatamente se lançou para o lado para se esquivar enquanto envolvia seu corpo inteiro com sua aura cinza. A bala do rifle de grande calibre atingiu-a no ombro, fazendo-a girar para trás no ar, como se tivesse sido atingida por um trem a toda velocidade. Zhang Wei, rapidamente pegue Li Yalin e corra. Zhang Wei não se ofendeu por ser diretamente chamado pelo nome. Foi com a orientação de Anxiao que Li Yalin e Lambert conseguiram ferir a mulher assustadora, e agora ele tinha alguma confiança no julgamento de Anxiao. Ele rapidamente ergueu Li Yalin em suas mãos e se virou para saltar em direção ao veículo de Ma Qingyang. Enquanto eles recuavam, o restante da frota germinal chegou ao pé da colina e começaram a abrir fogo. Faíscas voaram quando as balas se desviaram da armadura de Zhang Wei, deixando apenas amassados e marcas. Zhang Wei nem se deu ao trabalho de olhar para trás. Tudo o que passava por sua cabeça era que o traje blindado era realmente seu amuleto da sorte neste dia. No passado, ele sempre teve queixas por ser muito pesado, mas agora, estava provando ser extremamente confiável. Entra no carro, gritou um ansioso Ma Qingyang enquanto ele apressadamente diminuía a velocidade para eles. O trio conseguiu embarcar no veículo, mas foi difícil. O fogo concentrado foi quase o suficiente para penetrá-lo. Agora que estavam livres, Zhang Wei finalmente teve tempo de avaliar a situação do inimigo. Sua frota não era rápida o suficiente para alcançá-los e aquele poderoso sobre-humano ainda não havia se levantado. Contanto que eles chegassem à aeronave, tudo ficaria bem. Estamos seguros agora. Zhang Wei deixou escapar um suspiro de alívio. Infelizmente, Anxiao tinha más notícias para ele. Olhe lá em cima. Acima de Zhang Wei deu um salto. Certo, eles ainda têm um helicóptero. O Black Harrier finalmente apareceu e começou a atirar em seu carro. Temos que tirar isso de alguma forma. Avaliou Zhang Wei imediatamente. Do contrário, nossa própria aeronave estará em perigo. Lambert, depende de você e do seu rifle de atirador. Lambert balançou a cabeça claramente. Eu estou sem munições perfurantes. As balas padrão não funcionam contra a espessa armadura do Black Harrier. Mesmo se eu tivesse sobrando um pouco, seriam necessárias mais de 7 fotos. Nós realmente vamos morrer aqui? O desespero estava estampado no rosto de Ma Qingyang. Eles estavam a apenas 1 quilômetro de distância do ponto de extração de seu plano de fuga, mas não parecia que iriam sobreviver. De repente, Anxiao falou: você esqueceu meu presente? Li Yalin estremeceu e tirou apressadamente as 4 revistas. Um deles estava cheio de balas de rifle. O que isso faz? Veja por si mesmo. Lambert rapidamente pegou a revista de Li Yalin e carregou seu rifle de precisão. Enquanto ele se preparava para disparar o tiro, todos assistiram em antecipação. Essa única bala era a sua esperança final. Nesse momento crítico, o tempo pareceu diminuir para todos eles. Assim que Lambert puxou o gatilho, um projétil de latão voou para fora da câmara, e a bala carmesim foi acionada quando acelerou para fora do cano girando. Pousou diretamente no vidro à prova de balas do helicóptero. De repente, a bala carmesim se abriu como uma flor desabrochando para expor seu conteúdo explosivo ao ar. Cabum! Todo o helicóptero foi imediatamente envolvido por uma bola gigante de chamas. Em uma inspeção mais próxima, o fogo estava realmente queimando na própria armadura, como se ela realmente tivesse sido acesa. O helicóptero começou a girar no meio do ar. O piloto, em pânico, decidiu abandonar o navio. A bordo do carro, todos ficaram completamente pasmos com o que acabaram de testemunhar. Lentamente, sua atenção se voltou para as revistas que estavam cheias de munição mágica. Até mesmo a armadura reforçada foi incendiada. Que diabos é essa munição? Quem pôs as mãos em um tesouro tão bom? Perguntou uma estupefata Ma Qingyang. Os olhos de Li Yalin começaram a brilhar. Este material é bom. Ela imediatamente carregou sua arma com uma das revistas e disparou alguns tiros. Os veículos inimigos em perseguição também se transformaram em bolas de fogo, e mesmo os tiros perdidos estavam incendiando o solo. À medida que a blindagem dos veículos esquentava, seus interiores logo se transformavam em fornos, e o calor estava até mesmo causando superaquecimento do motor e de outras peças importantes, interrompendo a perseguição. Quando o carro da gangue entrou no hangar da aeronave, o piloto, que observava minuciosamente a situação, levantou voo imediatamente e eles foram embora com o vento. De volta ao chão, o rosto de Ila estava pálido. Onde ela foi baleada no ombro havia apenas um ferimento superficial. Ela estava usando sua aura cinza para curá-lo. Enquanto ela relutantemente assistia à partida da aeronave, ela fez uma ligação para o chefe e disse com os dentes cerrados: encontramos a trilha de Zero. Capítulo 52, Ganhos. Resgate. Concluído. Você ganhou 8.000 pontos de experiência, mas sem reputação. Star Dragon SDI, /vertical. Mano Xiao, você é o melhor.
Os olhos de Liao brilharam de admiração. Você acabou de perceber? Respondeu Anxiao com uma pitada de presunção. Zhang Wei, percebendo que havia julgado mal Anxiao, desculpou-se. Desculpe por duvidar de sua capacidade antes. Hoje, só saímos com vida graças à sua orientação e ao seu equipamento. Bem-vindo ao time. Uma recepção tardia era melhor do que nada. Anxiao deu uma risadinha. Não há necessidade de se desculpar por questões tão triviais. Sou um homem cortês. Zhang Wei sentiu um arrepio na espinha. As palavras de Anxiao soaram estranhas para ele. Certo, continuou Anxiao. Quem fez seu traje blindado? Este é apenas um protótipo da combatente Poeira Amor. Estava entre os despojos de guerra durante a batalha com Teseu, alguns anos atrás. Atualmente, é o único funcional que temos. Eles tentaram fazer a engenharia reversa, mas como o progresso era muito lento e a manutenção também se mostrou problemática, ele foi entregue a mim. O pré-requisito de fabricação do traje blindado de combate era o talento de armamento avançado, remodelação em grande escala, que também era necessário para fabricar muitos outros trajes de poder, armações de máquina e outras máquinas de combate maiores. Se Teseu tivesse acabado de criar o protótipo, o Star Dragon definitivamente estaria muito mais atrás. Anxiao viu sua chance. Você pode deixar a manutenção para mim, certo? Alegrou-se Zhang Wei. Ele agora confiava na habilidade de Anxiao. Esta bala especial é uma nova invenção sua? Interrompeu Liao Lin com entusiasmo. Anxiao passou a explicar completamente o uso da pólvora de alto explosivo. A munição incendiária regular exigia um alvo inflamável para funcionar de maneira eficaz, mas a pólvora de alto explosivo continha uma substância química especial que poderia ser ativada simplesmente ao entrar em contato com o ar e iluminar qualquer coisa com a qual entrasse em contato. Sua temperatura e potência eram comparáveis à de um molotov, mas o que o tornava assustador era que essa potência poderia ser aproveitada em balas. Todos podiam ver como isso era uma virada de jogo. Você está vendendo isso? Perguntou Ma Qingyang animadamente. Claro, 50 por bala. Agora que eles haviam se mostrado eficazes, era um bom momento para libertá-los. Eu quero 200. Respondeu Ma Qingyang imediatamente. 20 balas de revólver, 150 balas de submetralhadora e 30 balas de rifle de atirador. Tudo bem, respondeu Anxiao. Você pode coletá-los em um dia. Você pode começar a receber pedidos. Ele instruiu Liao Lin em particular. Como antes, vou te dar um desconto de 20%. Os lábios de Liao Lin se curvaram em um sorriso. A notícia de como a missão se desenrolou se espalhou como um incêndio na Divisão 13. Naturalmente, as balas incendiárias se tornaram um assunto da cidade. Novo produto de Anxiao, ouvi dizer que foi isso que salvou suas vidas. O incidente da faca retrátil já havia atraído Anxiao muita atenção. Após a ordem de Ma Qingyang para que as balas se tornassem de conhecimento público, muitos agentes se apresentaram para perguntar sobre elas. Como forma de retribuir a equipe de Anxiao por resgatá-los, Ma Qingyang fez uma demonstração ao vivo no campo de prática. Todos ficaram pasmos com o poder das balas incendiárias. E a primeira coisa que fizeram após a manifestação foi procurar Liao Lin para fazer os pedidos. Tudo estava indo de acordo com o plano de Anxiao. Foi uma invenção revolucionária e, desta vez, os chefões sabiam que precisavam se certificar de que as coisas não terminariam como o fiasco anterior. Eles até trouxeram o diretor de pesquisa para um aviso antes mesmo que ele fizesse qualquer coisa. A divisão ofereceu a Anxiao vários termos para fornecer operações de campo e operações especiais com as novas balas, e ele concordou em vendê-las por um preço ligeiramente inferior de uns $20.000 por 500 balas. Apenas no primeiro dia, o estoque de alguns milhares de balas de Anxiao se esgotou, rendendo a ele $200.000. Junto com os $1.500.000 que ganhou com a rede subterrânea, suas economias não foram pequenas. Após o avanço da classe, a velocidade de produção de Anxiao aumentou consideravelmente e ele se concentrou exclusivamente na produção de pólvora. Como demonstração de apoio, a Divisão 13 decidiu fornecer cartuchos e projéteis, o que acelerou bastante o processo. Cada lote rendeu cerca de 300 balas, e Anxiao foi capaz de produzir mais de 10 desses lotes por dia. Elaborar uma bala deu a Anxiao de 5 a 10 pontos de experiência. Então ele foi capaz de ganhar até 30.000 de experiência em apenas um dia. Provavelmente foi o crescimento de experiência mais rápido já feito por um mecânico de seu nível. Não está vendendo para mim? Kurati estava furioso. Inicialmente, ele pensara que um simples pedido de desculpas resolveria o rancor entre ele e Anxiao. Afinal, dinheiro era dinheiro. No entanto, Liao Lin fechou a porta com força contra ele. Anxiao disse que você está na lista negra dele e me instruiu a não aceitar seu dinheiro nem suas desculpas. Os outros agentes que inicialmente pensaram em denunciar o canivete retrátil devem agradecer a Kurati por ter tomado a iniciativa na época. Ou então, eles estariam na mesma situação que ele agora. Quando Kurati se ofereceu para comprar as balas de seus colegas por um preço mais alto, ele descobriu que nenhum deles estava disposto a comprar. Mesmo quando ele fixou seu preço em 200 a bala, ninguém concordou, nem mesmo seus colegas mais próximos. Ele estava claramente sendo condenado ao ostracismo, mas não conseguia entender por quê, até que um de seus velhos amigos lhe disse: vender para você ofenderia Anxiao. Ninguém gostaria de correr o risco de ser colocado na lista negra por ele, vendo como ele provavelmente vai encontrar mais coisas boas. Quem o ajudaria às suas próprias custas? Suas palavras serviram de alerta para Kurati. Pensar que era o oposto completo naquela época, por dinheiro, ele optou por atropelar Anxiao. Infelizmente, era tarde demais para arrependimentos agora.
Enquanto isso, em uma oficina, Lu Xuan abriu uma caixa diante dele para revelar 20 balas incendiárias. Ele havia conseguido alguém para ajudá-lo a adquiri-los. Han Xiao incluiu apenas Corate e sua equipe na lista negra, não Lu Xuan. Aos olhos de Han Xiao, Lu Xuan estava simplesmente fazendo seu trabalho como parte do departamento de pesquisa, tentando fazer a engenharia reversa de seus projetos. No mínimo, ele não parecia tão vil para Han Xiao quanto Corate. Agora que o departamento de pesquisa estava sendo mantido sob vigilância, não havia necessidade de Han Xiao se preocupar com eles. Além disso, Lu Xuan também era apenas uma equipe de apoio como ele. No entanto, isso inexplicavelmente fez com que Lu Xuan ficasse ressentido com Han Xiao. Maldito seja, Han Xiao, você me despreza tanto a ponto de me ignorar? O que ele não percebeu foi que Han Xiao não o desprezava. Em vez disso, Han Xiao nunca o tinha visto antes. Para evitar ofender Han Xiao, o diretor de pesquisa estabeleceu uma ordem impedindo qualquer pessoa de pesquisar as balas de Han Xiao. Mas Lu Xuan naturalmente não se importou e ainda se considerava superior a Han Xiao, e que poderia facilmente reproduzir as balas, como com a faca retrátil. Se eu tiver sucesso, os chefes definitivamente vão me valorizar ainda mais. Não posso falhar. Quanto mais Lu Xuan pensava nisso, mais perfeito seu plano parecia para si mesmo. Respirando fundo para se preparar, Lu Xuan começou a trabalhar para abrir a bala. O que ele precisava fazer era examinar as propriedades do agente incendiário lá dentro. Clank. Lu Xuan conseguiu extrair a caixa da bala. O próximo passo seria abri-lo e extrair o conteúdo com um tubo de sucção especial para evitar atrito. Com cuidado, ele abriu a caixa da bala. Sucesso. Agora vou apenas ter que analisar. De repente, uma luz brilhante preencheu toda a sua visão. Capítulo 53. Subcorrentes. Anel. O estridente do alarme de incêndio tocou pelos corredores enquanto o fogo se espalhava. Uma fumaça negra e espessa encheu todo o departamento de pesquisa enquanto a equipe de pesquisa se dirigia para a segurança. Os sprinklers rapidamente interromperam a propagação do fogo, mas muitos documentos foram arruinados e faíscas estavam voando de alguns computadores e máquinas. As paredes e o teto estavam cheios de marcas pretas de queimadura. O que poderia ter causado o incêndio? Perguntou-se o desolado diretor de pesquisa em voz alta enquanto olhava para as ruínas. A segurança logo chegou para começar a inspeção. O fogo começou na oficina. Lu Xuan, com o corpo todo encharcado e o rosto todo preto, foi apoiado pelos guardas. Todo o seu cabelo havia sido queimado, incluindo as sobrancelhas, e ele parecia um ovo de soja, ou melhor, um ovo de século. Ser capaz de reagir rapidamente, além de ter um extintor por perto, salvou-o de mais desfiguração. Ele não esperava que o agente incendiário fosse gasoso. Ele entrou em combustão no segundo em que entrou em contato com a atmosfera. Lu Xuan claramente se superestimou. Eu perdi. Ele admitiu de má vontade. O que você fez? Gritou o diretor de pesquisa. Um dos seguranças abriu a mão para revelar algumas caixas de balas. Embora eles estivessem enegrecidos, eles eram claramente vermelhos antes. Este é o caso da pólvora de alto explosivo. Seu homem estava tentando analisá-lo. O diretor de pesquisa ficou instantaneamente lívido. Sem palavras, ele só conseguiu apontar o dedo para Lu Xuan em sua raiva. As minhas ordens são algo que devemos ignorar. Quando os chefões investigarem, tudo isso cairá sobre mim de novo. Seus desgraçados. Gui também chegou ao local. Seu rosto escureceu ao ver os destroços. Explique-se. O diretor de pesquisa puxou Lu Xuan à sua frente e disse com os dentes cerrados. Ele fez isso sozinho. Gui olhou para Lu Xuan claramente. Você tem algo a dizer sobre você? Lu Xuan abaixou a cabeça. Ele tinha pensado que teria sucesso e ganharia mérito, mas em vez disso, agora acabou desobedecendo ordens além de causar danos à sede. Este foi provavelmente o fim de sua carreira. Você vai voltar para a logística, afirmou Gui friamente antes de se virar para sair. Lu Xuan estremeceu. Antes, ele havia deixado o departamento de logística em más condições. Um retorno não era um bom presságio para ele. É verdade que, quando ele chegou ao departamento de logística, todos os seus antigos colegas o ignoraram quando viram. Até o diretor de logística, que no passado nutria grandes esperanças por ele, não estava disposto a vê-lo. Ele apenas enviou uma secretária para informar Lu Xuan de sua nova posição em uma pequena equipe. Se ao menos ele não fosse tão tacanho e cheio de si, não teria perdido o caminho e acabado assim. Embora ele se arrependesse profundamente de suas ações agora, era tarde demais. Eu era imaturo. Lamentou um amargo Lu Xuan. Han Xiao ficou chocado ao ouvir o que Lu Xuan tinha feito de Feng Jun. Nem mesmo ele, o próprio criador, ousaria mexer e abrir uma bala incendiária completa. Esse cara tem coragem. No entanto, o assunto era irrelevante para ele. O tempo todo Lu Xuan era apenas um nome em sua mente. Logo depois, o traje blindado de Zhang Wei foi entregue em sua sala de trabalho. Após a observação, era um protótipo verdadeiramente bruto. Sublinhado. Traje blindado de combate, protótipo. Tipo, mini potência modular. Grau, branco. Estatísticas, 682.400 durabilidade, 35 defesa. Nível de potência, 86. Nível de energia, 250. Pré-requisito, S, 42 STR, 48 END. Estatísticas de bônus, menos 10 dex. Altura, 1,95 metros. Peso, 370 kg. Método de controle, manual, completo. Fonte de energia, eletricidade. Taxa de consumo de combate, 5 energia min. Potência do núcleo, 125-130. Sublinhado. Módulo de estrutura, absorvedor de mola pistão, reduz a carga em 65%. Potência, 20. Sublinhado.
Módulo do braço direito. Metralhadora de grande calibre de 3 canos. Dano, 105 a 125. Taxa de tiro, 5 tiros segundo, por barril. Taxa máxima de tiro, 8 tiros segundo por 5 segundos, por barril. Capacidade do carregador, 30 mais 120 no cinturão de munição. Nível de potência, 75. Potência, 35. Sublinhado. Módulo do braço esquerdo. Metralhadora de grande calibre de 3 canos. Sublinhado. Módulo de pulso direito. Faca. Dano, 12 a 15. Nível de potência, 9. Potência, 5. Sublinhado. Módulos de perna. Impulsionadores de mola. Mais 15 de velocidade. Consome 1 energia minuto quando ativo. Potência, 30. Sublinhado. Anexo. Visão infravermelha. Potência, NA. Anexo. Escudo de 6 pontas. Reduz o dano recebido em 12%. Potência, NA. Sublinhado. Dica. Esta abominação é uma vergonha para todos os trajes blindados do mundo. /vertical. Anxiao teve que concordar. Era realmente um trabalho feio. Parecia que alguém tinha acabado de decidir soldar algumas folhas de metal. Deixando de lado a baixa potência, ele nem funcionou em um circuito integrado. Não é à toa que Zhang Wei sempre disparava voleios em vez de tiros precisos. Não havia um sistema de mira instalado. Um traje blindado com circuito integrado seria capaz de receber e transmitir informações cruciais ao seu usuário durante uma luta. Além disso, a única parte automatizada do traje eram as pernas. Além das pernas, toda a estrutura do traje precisava ser operada manualmente, o que explicava por que Zhang Wei não havia usado o escudo. Ele não conseguia de jeito nenhum. Vamos lá. Mesmo sendo um protótipo, pelo menos mostrem um pouco de amor, seus idiotas. Enquanto Anxiao examinava o traje com os braços cruzados, várias ideias começaram a surgir. No entanto, ainda era muito cedo para apressar as atualizações. Alguns dos ajustes que ele queria fazer exigiam conhecimento que ele não possuía atualmente. Portanto, depois de realizar apenas uma manutenção simples, Anxiao pediu a Feng Jun para ajudá-lo a devolvê-lo a Zhang Wei. Atualmente, a principal preocupação de Anxiao era a respeito das 3 bases germinais destruídas com sucesso, e quais informações ele deveria divulgar ao Star Dragon a seguir. As 3 bases capturadas eram de fato as únicas localizadas dentro do Star Dragon. Se Star Dragon quisesse continuar seu ataque à organização germinal, eles teriam que levar a luta para uma nação estrangeira. Embora as relações entre as 6 nações não fossem realmente tão amigáveis, ninguém realmente queria continuar lutando, pois muitos recursos já haviam se esgotado durante a transição para a nova era. Cada nação ainda estava contando suas perdas. Consequentemente, Star Dragon teria que buscar a cooperação de outras nações, e isso seria complicado de realizar. O próprio Anxiao também teria de estar diretamente envolvido, pois era a principal fonte de informações. A questão era se os chefões permitiriam que Anxiao deixasse a capital ocidental. De repente, o telefone tocou. Foi Feng Jun, que disse gravemente: Anxiao, os operativos germinais estão em movimento. Eles parecem saber que você está conosco e está tentando rastreá-lo. Eu sei. Anxiao esperava por isso. Ele instruiu Li Alin a usar o braço mecha, sabendo que Ilon reconheceria. Tenha certeza. Haverá homens vigiando ao seu redor 24 horas por dia, 7 dias por semana. A capital ocidental era o território da Divisão 13. Mesmo se a organização germinal descobrisse a localização exata de Anxiao, eles provavelmente não seriam capazes de tocá-lo, não facilmente, pelo menos. Ainda assim, como havia vários assassinos sobre-humanos entre suas fileiras, Anxiao sabia que não podia se dar ao luxo de baixar a guarda. Parece que devo preparar algumas medidas defensivas. Ajude-me a sacar 2 pistolas Berserker Eagle do arsenal. A Berserker Eagle era uma arma curta de grande calibre. Ele tinha um alcance efetivo de 30 metros, onde seu poder era comparável ao de um rifle de precisão. Faria maravilhas com Anxiao's Strafe. No entanto, Anxiao precisaria de mais. Nos últimos 3 dias, Anxiao ganhou 100.000 pontos de experiência com a fabricação de pólvora. Ele decidiu gastar 40.000 para aumentar o refino básico para o NV 5, cumprindo os requisitos para a elaboração da Liga de Platina. É hora de atualizações. Poucos dias atrás, ao saber do aparecimento do braço mecha nas mãos de um agente do Star Dragon, o chefe chegou à conclusão de que deve ter sido Zero quem vazou informações sobre suas 3 bases para o Star Dragon. Ele é um médium. O chefe achou difícil explicar como Zero poderia ter acessado informações ultrasecretas. Na verdade, ele nunca havia suspeitado de Zero. Em vez disso, ele presumiu erroneamente que havia um traidor entre suas fileiras. Como resultado, ele até matou erroneamente um comandante. Sua mente voltou a um mês atrás, onde Zero havia declarado sua intenção de destruí-los. O chefe cerrou o punho. Eu posso ter subestimado você, mas você ainda é um ninguém. Eu não acredito que você possua mais informações. Passe adiante minha ordem, recrute alguns andarilhos para investigar a trilha de Zero em Star Dragon. A organização germinal recompensará quem o encontrar. Se for encontrado, envie Rosa para acabar com ele. Rosa, como Ila, era uma comandante germinal. Ela era uma assassina. Cada comandante tinha sua especialidade, mas ninguém sabia exatamente quantos comandantes havia, nem mesmo a maioria dos próprios agentes germinal.
O chefe olhou para longe. Você achou que ganhar a proteção do Star Dragon o manteria seguro? Ingênuo. Capítulo 54. Teste Beta. A Liga de Platina era uma liga composta de alguns minérios raros. Anxial teve que gastar uma grande quantia para comprar um número suficiente deles. Depois de fazer a liga, Anxial a usou para fabricar uma faca retrátil e outro braço mecânico leve. Ambos tinham estatísticas acima da média, como esperado. E a faca retrátil era ainda de um grau superior. Sublinhado. Faca retrátil de platina, grau, verde. Estatísticas básicas, 24 a 28 danos, durabilidade 355. Estatísticas de bônus, mais 3 dex. Comprimento, 0,77 metros. Peso, 8,7 kg. Efeitos adicionais. Retrátil. A lâmina desta faca pode ser retraída. Durável. A liga de platina nesta faca torna menos suscetível ao desgaste. Nota, esta faca pode até ser usada como escudo. Barra vertical. No dia seguinte, Feng Jun veio entregar as duas Berserk Eagles. A Berserk Eagle tinha um cano ligeiramente mais longo do que a arma normal e era muito mais destrutiva a queima-roupa. Após o teste, eles provaram ser capazes de explodir um pedaço da cabeça de um boneco de teste. O recuo também foi extremamente poderoso, mas Anxiao possui a força suficiente para domar as feras. Eles serviriam como sua proteção contra assassinatos ao lado da faca retrátil de platina. Anxiao também alterou suas roupas para esconder várias revistas, 2 de munição incendiária e 4 normais. Para a munição normal, Anxiao escolheu usar balas de núcleo de aço, pois seu poder de penetração era adequado para o Berserk Eagle. Anxiao abriu a guia de informações para verificar seus pontos de experiência restantes. Ele atualmente tinha cerca de 200.000. Na versão 1.0 do Galaxy, pensou-se por um tempo que investir pontos de experiência em habilidades em vez de nivelar era o ideal. O motivo para isso era que, uma vez que o custo de morte era baixo em torno de LV 20 a 30, era uma faixa de nível ideal para moer PVP. Infelizmente, tudo tinha sido uma manobra de alguém. Quando a mensagem de parabéns do sistema apareceu para comemorar o primeiro LV, com 60 jogadores na versão 1.0, todo o servidor primeiro ficou atordoado, depois indignado. Era ninguém menos que o mesmo cara que havia defendido a teoria de autolimitar o nível de alguém. Anxiao decidiu gastar 180.000 pontos de experiência para subir de nível 3 vezes. Sublinhado, técnico iniciante. Subiu de nível, mais 30 energia, mais 1 dex, mais 1 END, mais 1 INT, mais 3 pontos de estatística não atribuídos, mais 1 ponto de talento. Técnico iniciante. Subiu de nível, mais 30 energia, mais 1 dex, mais 1 END, mais 1 INT, mais 3 pontos de estatística não atribuídos, mais 1 ponto de talento. Técnico iniciante. Subiu de nível, mais 30 energia, mais 1 dex, mais 1 END, mais 1 INT, mais 3 pontos de estatística não atribuídos, mais 1 ponto de talento. Barra vertical. Além dessas estatísticas recém-adquiridas, Anxiao também ganhou 30 de energia com o uso regular da técnica de treinamento de energia nos últimos dias, então sua energia agora estava NV 4 em um total de 280. Sublinhado. LV 4 energia, 200, mais 3 for, mais 4 diz, mais 5 fim, mais 4 INT, mais 150 vigor máximo, mais 4% de velocidade de fabricação, mais 4% de poder de maquinário. Barra vertical. No total, Anxiao ganhou mais 10 for, mais 10 dex, mais 14 fim, mais 8 INT, mais 320 vigor max, mais 10% de velocidade de fabricação e mais 10% de poder de maquinário de bônus de energia, que representou quase um terço de suas estatísticas totais. Inicialmente, Anxiao investiu vários pontos em STR e END para garantir sua sobrevivência durante sua fuga do laboratório germinal. Mas agora, como ele podia se concentrar apenas em INT, que era tudo que um técnico precisava, ele imediatamente gastou todos os 9 pontos de estatística não atribuídos no INT, alcançando um total de 58 pontos. Agora ele vê 24, e também um LV 4 técnico novato, o poder de combate de Anxiao estava em 160 ONA. Nesse ritmo, devo ser capaz de permanecer muito mais forte do que o primeiro lote de jogadores por um tempo. De repente, um som de notificação tocou. Quando Anxiao abriu a notificação, ele recebeu um grande choque. Sublinhado. O teste beta foi agendado. Recuperando informações. Recuperação completa. Período de teste beta, 12 dias. Barra vertical. Teste beta? Eu esqueci isso completamente. Anxiao se lembrou vagamente de que o teste beta durou 2 dias. Como o tempo foi acelerado 6 vezes na galáxia, isso se traduziu em exatamente 12 dias. O período de teste beta foi extremamente curto e teve apenas 30.000 slots. A maioria deles foi adquirida por grandes corporações e organizações de jogos, deixando apenas uma fração para ser distribuída por meio de um sistema de loteria. Anxiao não teve a sorte de ganhar um slot de sua memória. O teste beta foi realizado apenas uma semana antes do lançamento oficial, traduzindo-se em cerca de um mês dentro do jogo. Ainda assim, na interface de informações do sistema, a contagem regressiva ainda exibia 130 dias. Será que o relógio do jogo funciona de maneira diferente quando o serviço está inativo? Deve ser isso. Cada atualização de versão leva 2 ou 3 dias para entrar no ar, mas entre as atualizações, anos podem ter se passado no jogo. Faz sentido. Anxiao esfregou o queixo com os dedos e percebeu que uma barba estava crescendo. Ele estava no Galaxy há mais de meio ano. De repente, ele se lembrou de uma
atualização de versão controversa de sua vida passada, Tichozemones. Esta atualização de versão foi diferente de qualquer outra. Outras atualizações normalmente vinham com eventos e incidentes que mudaram o mundo, mas este carecia de um tema completo. Ninguém conseguia entender o título da versão, nem seu conteúdo. De repente, a interface se iluminou, dando a Anxiao um sobressalto. Sublinhado. Funções NPC desbloqueadas. Quadro de discussão desbloqueado. Barra vertical. Funções NPC, o que é isso? Como não trazia nenhuma informação adicional, parecia que Anxiao teria que descobrir sozinho. Em qualquer caso, era provável que acontecesse com as maneiras como os NPCs interagiam com os jogadores, como distribuir missões, comprar e vender mercadorias e transmitir habilidades. No teste beta, os 30.000 jogadores foram distribuídos em mais de uma dúzia de planetas. Anxiao não estava muito preocupado com isso, já que 1 ou 2.000 jogadores por planeta não teria muito impacto. O lançamento oficial seria quando o inferno explodisse. No entanto, interagir com alguns deles seria uma boa oportunidade para aprender mais sobre as funções de seus NPCs. O painel de discussão, por outro lado, era algo com o qual Anxiao já estava familiarizado. Era um fórum interno que os jogadores frequentavam muito, especialmente enquanto esperavam para reviver. Pensar que nos encontraríamos novamente. Provavelmente só está desbloqueado agora devido ao tempo que está sendo sincronizado. O botão para o quadro de discussão estava localizado em um canto da interface. Ao abri-lo, Anxiao foi saudado por um fórum vazio. O nome da conta no canto superior direito da janela indicava convidado e o botão de registro estava esmaecido. Anxiao clicou por curiosidade. Sublinhado. Tentando conectar-se à cápsula de mergulho. Nenhum jogador detectado. Registração falhou. Barra vertical. Demorou alguns minutos para Anxiao entender o porquê. Contas para o fórum de discussão só poderiam ser criadas com a ID exclusiva da cápsula de mergulho do usuário. Esta regra foi implementada como uma medida contra os trolls. Bem, eu não posso criar uma conta no fórum, mas pelo menos posso acessar o fórum para leitura. Havia 1 milhão de perguntas na mente de Anxiao sobre o estado de sua existência. Talvez, este fórum pudesse dar-lhe as respostas se ele tomasse cuidado com seu próprio nome de usuário. Interagir com os testadores beta será um bom começo. Nome do personagem. Espada frenética. Configurações regulares selecionadas. Criação de personagem completa. Raça. Humana. Amarelo. Com base em suas preferências, você foi combinado com o planeta Aquamarine. Zona inicial. Bigorn Village, 24.152, 182.644, gerando. Por favor, aguarde. Capítulo 55, nosso primeiro dia juntos. Bigorn Village foi uma das várias zonas iniciais da Plante Aquamarine. Enquanto a consciência de Frenzy Edward lentamente se ajustava, ele se viu parado no topo de um campo de loess. O calor do sol parecia real, assim como o cheiro terreno do solo. Quando ele olhou para baixo para ver seus 2 braços, ele ficou chocado com o quão realistas eles pareciam. Era um campo pequeno, e Frenzy Edward percebeu que havia centenas de outros jogadores ao seu redor. Eles também examinavam curiosamente seus corpos. O nome de cada jogador foi exibido no topo de sua cabeça, seguindo o mini-guia mostrado durante a criação do personagem. Frenzy Edward abriu a janela de informações do personagem. Ele mostrou que ele era LV. E também mostrou o equipamento inicial padrão com o qual estava equipado, uma camisa, uma calça e um par de sapatos. Eles não vieram com nenhum bônus de estatísticas. Droga, eu não posso me despir. Um outro jogador próximo estava causando comoção. Ele parecia estar tentando remover as calças sem sucesso. Por que diabos você está tentando fazer isso? O alarmado Frenzy Edward decidiu que se mudar seria uma boa ideia. Frenzy Edward era um jogador profissional, embora não tão conhecido. O aspirante a jogador profissional seria mais preciso. Ele havia entrado recentemente em cena, então ele era, por todas as contagens, um recém-chegado. Ele estava de olho no Galaxy desde que soube de suas promissoras perspectivas de esportes. Então, quando o teste beta foi anunciado, ele imediatamente pediu uma vaga à sua associação. Como diz o ditado, o pássaro madrugador pega o verme. Frenzy Edward estava determinado a ter sucesso neste novo jogo. A conversa começou entre a multidão. Isso é tão realista. O que devemos fazer agora? Alguma dica? De repente, um homem idoso de barba branca e aparência assustadora apareceu diante da multidão e berrou: todos vocês, forasteiros, se você quer comer, arrume um emprego. Mocassins não são bem-vindos em nossa aldeia. As safras em nossas fazendas precisam ser colhidas e as lojas ao sul precisam de trabalhadores. Contanto que você trabalhe duro, você terá o que comer. Ao lado das barras de saúde dos jogadores, havia outras 2 barras para fome e sede. Ao chegar a 0, o jogador ganharia um debuff de Hungry ou Thirsty, que faria com que sua saúde caísse. Frenzy Edward examinou o velho. Sublinhado. Com base no seu nível, você adquiriu as seguintes informações. Xander, chefe da aldeia de Montanha Bigorn. Nível, estatísticas, eu sou o chefe da sua aldeia agora. Nível de perigo, médio, barra vertical. Os jogadores tinham uma função de examinar que lhes permitia aprender o nome e as informações de um NPC. No entanto,
A quantidade de informações obtidas diferiu com base em sua diferença de nível. A loja de armas vende armas, balas e outras armas, o mercado é onde as pessoas vendem comida e água e o anfiteatro é onde você encontrará montarias para alugar. Se você quiser ir embora, há uma estação de trem vários quilômetros ao norte daqui. Se você deseja aprender um ofício, o ferreiro ou alfaiate são boas escolhas. A explicação de Xander encheu os novos jogadores sobre sua situação. Havia apenas algumas subclasses e uma classe de combate, novice e Unter, disponíveis nesta vila, e custavam dinheiro para aprender. Frenzy Edward abriu o mapa para encontrá-lo quase todo envolto em névoa. Antes de explorar o planeta, ele primeiro teria que ganhar dinheiro. É possível assumir missões de caça imediatamente. Frenzy Edward reconheceu o homem, Sliceop, como líder da guilda Kiwal. Seu IGN estava falando sobre sua personalidade. Ao ouvir sua pergunta, Xander caiu na gargalhada. Vocês, fracos, acham que tem uma chance contra as feras? Vê aquelas montanhas ali? Se você não tem medo de morrer, tente, por todos os meios, mas me parece que nenhum de vocês é forte o suficiente para enfrentar uma hiena prateada. Os jogadores olharam para onde o velho apontou para ver uma cadeia de montanhas arborizadas à distância. Algumas das montanhas eram tão altas que as nuvens pareciam envolvê-las como enormes pitons em espiral, criando uma vista extremamente cênica que roubou o fôlego dos jogadores. Os gráficos eram incrivelmente realistas. O Galaxy estava claramente à frente da concorrência. Recusando-se a acreditar no velho, Sliceop levou seu grupo para comprar alguns equipamentos básicos com o dinheiro inicial de $100 e rumou para as montanhas. Não demorou muito para que eles voltassem. Sliceop, em particular, foi bastante abalado. A primeira besta que ele encontrou foi um gorila maior do que um homem adulto. Assim que ergueu a adaga, o gorila tirou nele seus excrementos, cuja força explodiu sua cabeça. E só ficou melhor. Ele ressuscitou no meio de uma debandada. Por que diabos aquele macaco idiota saberia como jogar seus excrementos? Deve tudo ser tão realista, por alguma razão. O cheiro fétido ainda persistia mesmo após o renascimento. Os desenvolvedores definitivamente estavam brincando quando decidiram adicionar esse cheiro. WTF, esses monstros não são muito fortes, eles nem mesmo tiveram chance. Ele só conseguiu causar um dano. Droga, deixei cair a faca que acabei de comprar. A quantidade de experiência perdida com a morte dependia do nível do personagem. O tempo de respawn também aumentou a cada morte. Para a primeira morte, o renascimento demorou apenas 10 segundos. Mas demoraria 1 minuto para a segunda, 5 para a terceira e meia hora para a quarta, aumentando para impressionantes 6 dias. A morte custou muito caro na galáxia. Cada personagem também poderia morrer até 10 vezes por dia. 6 dias no jogo. Atingir esse limite resultaria em um bloqueio de personagem até o dia seguinte. Era um sistema antidependência que provou ser mais eficaz do que o sistema de exaustão de alguns jogos para celular. O triste estado do grupo Kiwal imediatamente impediu os outros jogadores de pensar em caçar monstros. Eles rapidamente se dispersaram para encontrar trabalho para fazer. Enquanto Xander observava o zumbido, ele acariciou sua barba com um sorriso. A recompensa é tão baixa. Eu só tenho $50. O nivelamento é tão lento. Levei meia hora de missões apenas para ganhar experiência suficiente para subir de nível. Tudo parece tão real. Eu me bati para testar e realmente saiu sangue. Surpreendente. Algo está errado com você, cara. O início não foi tão fácil como os jogadores esperavam. Todos foram, pelo menos, colocados em igualdade de condições. Além disso, havia um grau extremamente alto de liberdade para eles escolherem o que queriam fazer. Conforme os jogadores realizavam suas missões, muitos começaram a se descobrir se divertindo com o jogo. As missões eram cansativas, mas pareciam tão gratificantes. Hoje é um dia abençoado. Ponto. Você também é um jogador profissional? Frenzy Edward reconheceu o trio caminhando em sua direção. Eles também eram profissionais famosos. Twinkle Erice, um gênio elogiado por suas habilidades mecânicas, Sleepy Winter, um super veterano dos esportes, e Rainikin, um jogador ídolo feminino com dezenas de milhões de fãs. Diante desses grandes deuses do mundo dos jogos, Frenzy Edward sentiu como se tivesse encolhido alguns metros. Acontece algum problema? Sleepy Winter riu, respondendo. Eu estava me perguntando, você percebeu que um mapa vendido nesta cidade custa os $3.000?